Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 369 e minguando até 921 dias, 18 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e sinaliza este vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados, e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo, eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só, eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Antes desse eu produzi amor incondicional, cumplicidade do marido, muito interessante. Acompanhe tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Depois que eu terminar a cumplicidade do Cristo, eu vou produzir postura política e cumplicidade com esse subtítulo para que vocês entendam de todas as formas. Eu sempre pego a expressão de dentro da sociedade e trago para este blog diário para que nós possamos trabalhar ele de todas as formas. Isso é muito importante para que nós possamos formalizar tudo de uma forma consciente. Ok? Se inscreva neste canal e sinaliza este vídeo. Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês tenham praticidade para acessar com rapidez todas as coisas que foi dito antes, ok? Vamos então no texto anterior, no contexto anterior, parei sobre um título, comecei a entrar nele. Vamos reformular ele. Sempre é bom, né, repetir, voltar, para que a gente possamos trabalhar isso de uma forma consciente. Quando eu trago ela de uma forma livre, as expressões de uma forma livre, trago esse contexto de uma forma livre, eu tenho essa possibilidade de fazer a mediação sobre essa expressão que já tem dentro da sociedade. Isso ajuda nós nos desenvolver a nossa consciência interior, a nossa consciência do relacionamento social, que hoje em dia é uma possibilidade. Não existe nada exato sobre a ideia do relacionamento social até então. Quando as pessoas ter consciência no futuro, né, saber o que representa a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, você pode dar alguma coisa exata daquilo que você quer relacionar ao seu relacionamento social e daquilo que você quer, e da forma que você quer ser relacionado. Aí sim, vai existir pessoas que realmente, marido, mulheres, que realmente vão amar um ao outro, independente de quaisquer coisas dentro da sociedade. Ela vai ter condições que hoje em dia é muito complexidade. Na Guerra Fria, esses relacionamentos conjugais transformou tudo em ideologia. Todos está aí dentro da Bíblia significativa. A Bíblia significativa, ela se divide em 5 partes, né? Astronomia, astrologia, fauna, flora, né? E numerologia. Sempre é uma Bíblia significativa. É muito raro as pessoas que conseguem interpretar a Bíblia. Certamente todas as pessoas que ensinaram a Bíblia ensinaram para vocês de uma forma errada, certo? Se vocês estão, a certa forma, estão frustradas pelos ensinamentos, considera isso uma coisa de que vocês possam entender a realidade, ela não é bem essa que as pessoas vêm ensinando. De uma certa forma, cria uma nova esperança de relacionar uma coisa perfeita de Deus em suas consciências.
traga esperança, né, para você mesmo e para que vocês possam ter conscientização sobre tudo que está sendo dito, ok? Vamos entrar então nesse contexto que eu terminei no blog anterior, comecei nele, agora sim vamos entrar nele de vez. Entendendo isto, podemos conhecer que toda emoção negada que vai para o relacionamento social e, consequentemente, vai para o Cristo, certo? Tudo que é negado. O que eu estou querendo dizer negado? Estou dizendo o próprio anticristo, né? Aí, é anticristo, Cristo é a consciência do corpo comum, é glória, é um consciente, é um inconsciente, tudo vai para Cristo. Vai cair na espiritualidade, tudo negado, inconsciente, inconsciente, tudo espiritual negado, vai para fora negado, tudo do Cristo, ok? E que vai se transformar em espiritualidade, pois este mesmo está sendo negado, sendo que existe estrutura boa que constrói sobre esta espiritualidade, construindo cidade com as produtividade das mãos de obras dos trabalhadores. Hoje eu estava tendo dito com meu filho, né? Eu fiz para ele, eu questionei ele uma coisa, né? Eu pedi ele para que fizesse para mim um favor, né? E nós entramos em uma ideia e então eu questionei ele, falei, filho, o que que representa para qual que é a lógica do trabalho, né? Então, de uma certa forma, aí eu relacionei ele, falei assim, olha, o trabalho, ele representa a produtividade. O que que seria essa produtividade? Imagina, vamos fazer aqui, você é um prefeito de uma cidade, certo? Você tem poder de construir. Veja o tanto que o dinheiro não representa nada. O que que vai representar? Você é prefeito de uma cidade, na cidade totalmente independente de todos os outros que estão à sua volta, todas aquelas ideias metropolitanas. Então você é prefeito dessa cidade e você é independente, totalmente independente. Então você vai poder você vai poder fabricar o seu próprio dinheiro. O prefeito vai ter todo o poder naquela cidade. Vai entendendo o que que significa isso? Aí o prefeito vai produzir muito dinheiro, ele vai criar muita cédula, então ele vai dar para todas as pessoas dentro daquela cidade. Estamos aqui, olha, o dinheiro está aqui, está aqui, está aqui. E as pessoas vão poder comprar tudo o que ela quiser. Então eles vão estar. E veja se isso é fartura. Então, o que que acontece? Todo mundo vai parar de trabalhar, vai parar de produzir, e todo mundo vai ficar negado, toda a cidade vai ficar negada, porque eles não têm mão de obra, eles não têm produtividade, eles têm um recurso. Eu já vi isso, existe filme com essas ideologias, né? Que as pessoas têm o dinheiro, mas não têm mais aonde comprar, né? Mais ou menos isso. Mas é mais ou menos baseado nisso. Então entenda, qual que é a lógica do trabalho? É você produzir para que o gestor, o prefeito da cidade, ele tenha uma boa administração, ele tem que trabalhar a produtividade e não trabalhar o dinheiro, as condições que ele tem, o poder que ele tem para dar à pessoa, ele tem que trabalhar a produtividade. O Brasil, por exemplo, ele trabalha, ele tem que, para ele ser ter uma economia boa, ele tem que trabalhar a produtividade. Aí, outra cumplicidade, vamos entrar nessa, vamos lá. Existe Bolsa Família, por exemplo, né? Não estou falando que nesse tempo de Guerra Fria isso é essencial, é uma coisa perfeita, muito bom. Mas aí você tem essa ideia da Bolsa Família. Não gera emprego, mas gera Bolsa Família para as pessoas. Entenda que, de uma certa forma, não tem produtividade sobre esse dinheiro. Eles poderiam estar produzindo, certo? Isso gera um prejuízo na economia, por exemplo. Se tem possibilidade, se tem uma condições, cria um emprego e não gera a Bolsa Família. Entenda o quanto isso é complexo. Eu não estou conseguindo formalizar exatamente o que eu quero explicar sobre isso, mas vocês vai
compreendendo a ideia, trabalhe isso em suas consciências para que você entenda que a mão de obra ela é essencial, ela é produtividade para desenvolver a economia, para acelerar aquela ideia de produtividade. Se você ter poder econômico e não tiver produtividade, você não tem nada. A mão de obra ela é essencial. Bom, eu lembrei de um contexto aqui que vai explicar tudo isso. A fé sem obra é morta. Uma expressão bíblica dessa Bíblia significativa, certo? Então vocês entendem, tudo tem que ter a mão de obra, tudo tem que ter a mão de obra. Se você desequilibrar essa ideia do dinheiro e da mão de obra, então você vai ficar negado, de uma certa forma. A mesma quantidade de mão de obra é a mesma quantidade que você tem que ter de dinheiro. Aí o gestor, o administrativo, ele tem que ter a visão sobre a mão de obra e sobre aquilo que ele tem que fabricar, sobre aquela economia, sobre aquele dinheiro, porque senão todo mundo vai ficar aí, né, cheio de dinheiro, sem produzir nada, todo mundo vai parar no tempo, né, tem dinheiro, aí o agricultor vai parar, né, os caminhoneiros vai parar, os empresários vai parar, os comércios vai parar, tudo vai parar, porque a pessoa tem dinheiro, está comprando tudo, desequilibrou tudo, aí cadê? Isso, né, eu eu não consigo muito ter expressão, nunca me formalizei sobre as expressões de economia, mas isso aí eu estou falando para que vocês tenham consciência de tudo que está atendido. Vamos voltar nesse contexto, vamos lá. Pois este mesmo está sendo negado, sendo que existe estrutura boa que constrói sobre a espiritualidade, construindo cidade com produtividade de mão de obras dos trabalhadores, né? E que hoje em dia a produtividade hoje, quando se trata de ideologia, ela vem pelo anticristo mesmo. Mão de obra são trabalhadores, vem pelo anticristo, ela vem pelo anticristo, ok? Sendo que toda cidade que for construída dentro do Cristo é do Cristo, pois estes mesmos são os senhores dos relacionamentos sociais, sendo que este sujeita a Deus, o Pai da eternidade, tudo que pela consciência que nos une em Cristo para receber de Deus o juízo da palavra da vida. Muito interessante, você se conscientiza sobre isso e deixa de ser essa vítima social. Vamos lá. Todo o corpo que se coloca no lugar de Cristo é anticristo, por causa do seu corpo emocional. Isto explica que Deus não pode ser corpo emocional, e sim uma ciência desta consciência. E podendo desenvolver tanto no corpo interior, tanto também no corpo exterior, e de forma que dentro é Deus e fora é Cristo, isto sim, para que o corpo e que estiver fora permaneça gloriado com Cristo, e junto ao relacionamento social, e sendo de um corpo e outro. E o corpo que estiver dentro permaneça na consciência de Deus, o Pai da eternidade, e junto com a consciência deste corpo interior, e sendo Deus um com todos as consciências dos corpos interior, e sendo Cristo um com todas as consciências dos corpos exteriores. Isto explica que o bem e o mal. Isso explica que o bem e o mal. Isso explica que o bem é bem e o mal é mal. E sendo cada consciência se responsabiliza pelo vosso lado. Como eu tenho dito, sempre eu falho nas pontuações. Aqui, bem e bem, era para me colocar uma pontuação para mim ver que ela estava sendo separada. Para mim, na hora da leitura, eu ter esse sentido dos pontuação, mas eu estou tendo dificuldade para ler em pontuação correta, né? Existe uma dificuldade hoje, o tempo, né? Não posso me aplicar sobre todos os tempos. Existem tarefas divididas, eu trabalho ela em equilíbrio certos,
para que eu possa, de uma certa forma, me conscientizar. Quando você tem tempo, quando você tem uma condições de ausentar certas tarefas, certas responsabilidades, quando você tem recurso financeiro para financiar essas ausências de responsabilidade, digamos assim, então você pode muitas vezes formalizar, você pode dividir o seu tempo e ampliar a sua consciência sobre aquilo que lhe falta. Mas isso é muito bom, muito bonito o que Deus faz, trabalhar debaixo na consciência para formalizar, para representar a sociedade, né, de uma certa forma, pelo erro, desenvolvendo isso delicadamente, porque as pessoas precisam dessa ideia, trabalhar em parte. Tudo uma coisa boa. Se você for entender a parte, e tudo fica muito bom para que vocês possam conscientizar e entender que tudo que veio na rede social falando essas grandes besteiras aí, né? Dando poder ao homem, anticristo, sei que tem lá, isso aqui, nada disso. Se acompanha esse blog, acompanha esse blog e deixa de ser essa vítima social, certo? Pare de ficar se entregando a essas falsidades, a essas ideologias, dando poder ao homem. Para com isso, tá? Vamos lá. Vamos falar com esse contexto de uma forma livre, vamos falar dele de partes. Vamos lá. Todo o corpo que se coloca no lugar de Cristo é anticristo por causa do seu corpo emocional. Perfeito, né? Aí não adianta. Qualquer um que cair, se colocar, qualquer corpo emocional que se colocar no lugar de Cristo é anticristo. Qualquer um colocar, porque até então nós somos a consciência do corpo interior sendo gloriado com Deus e a consciência do corpo exterior sendo gloriado com Cristo. Gloriado com Cristo. Não quer dizer que eu sou o Cristo, porque o Cristo é o poder negativo de Deus que está sendo ativo em nós para julgar os nossos bons e maus comportamentos. Ele é o juiz de Deus, o Cristo é o juiz de Deus, ok? É o juiz de Deus. Como a gente trabalha a nossa consciência do corpo interior e trabalha a nossa consciência do corpo exterior para o relacionamento social, Deus trabalha a glória do corpo dele, Deus trabalha a glória, né, do poder dele para a palavra da vida, a conscientização do nosso corpo interior e trabalha o Cristo dele para o relacionamento social. Aquilo que nós possamos ser gloriado com Cristo e aquilo que nós possamos ser gloriado com Deus por poder dele, pela sua origem, por aquilo que ele nos criou dentro desse poder. Não é interessante? Não é perfeito isso? Não é? Maravilha? Muito bom, muito grandioso isso. Vamos lá. Isto explica que Deus não pode ser um corpo emocional, e sim uma desta consciência. Quando eu falo, vamos falar mais uma pausa aqui para a gente explicar mais uma vez. Por que que Deus não pode ser um corpo emocional? Porque, vamos falar com essa expressão que já tem dentro da sociedade, porque ele é onisciente. Ele não apresenta ideias sobre emoções, porque ele representa todos. Tanto o poder dele representa tudo que ele criou, tanto o Cristo dele representa tudo que ele formou, certo? Dentro do Cristo, o relacionamento social. Se ele apresentar como um corpo emocional, ele vai perder a consciência de todos os outros corpos, vai perder. Então, quando ele ausenta desse corpo emocional, ele passa por esse corpo emocional, traga uma consciência, mas ele tem que se ausentar, porque ele já vai ter que representar o relacionamento social, já tem que ir para o Cristo, porque ele está em todos os lugares, certo? Ele está em todos os lugares. Se ele está em todos os lugares, ele vai poder representar o interior do corpo, sendo ele o próprio Criador, e vai representar, ele mesmo vai representar o Cristo, sendo ele o próprio exterior de corpo, o próprio relacionamento social de cada corpo em específico. Ver que não tem nada do homem aqui, tudo é espiritual, né? Para de relacionar poder ao homem e deixe de ser essa vítima, ok? Acompanhe esse blog diário e deixe de ser essa vítima social.
Depois que nós entendemos que ele não pode ser um corpo emocional, vamos seguir com o contexto, podendo desenvolver tanto o corpo interior, também o corpo exterior, e de forma que dentro é Deus e fora é Cristo, isto, sim, para que o corpo e que estiver fora permaneça gloriado com Cristo e junto ao relacionamento social, sendo um corpo e outro, e o corpo que estiver dentro permaneça na consciência de Deus, o Pai de toda a eternidade. Sempre reforçando com a expressão livre sobre isso. Eu já tinha dito sobre isso, já tinha adiantado, então o contexto foi bem formal, com a expressão livre, né, com o texto lido bem unificado, bem formal. Então entenda isso e deixe de ser essa vítima social. Vamos então seguir para o próximo expressão livre. Vamos lá. E o corpo que estiver dentro permaneça na consciência de Deus, o Pai de toda a eternidade. E junto com a consciência desse corpo interior, sendo Deus um com todas as consciências dos corpos interior, né? Repetindo mais uma vez, aqui Deus vai apresentar todos os corpos interiores, todas as consciências dos corpos interiores. Aqui no Cristo ele vai formalizar toda a consciência do relacionamento social, todas aqueles que vai ficar na expressão visual. Ok? Existem ideias que separam, né, o que Deus criou e ideia que separa o Cristo. Aqui dentro do Cristo ele vai se dividir de novo em corpo interior e corpo exterior, certo? Mas até então, a partir daqui, Deus desabitou da sua glória e começou a trabalhar com Cristo. Muito perfeito, bonito, muito bonito. Um com todas as consciências do corpo interior, sendo Cristo um com todas as consciências do corpo exterior. Isto explica que o bem é bem e o mal é mal, sendo cada consciência se responsabiliza pelos vossos atos. Não é interessante isso? Não é perfeito? Vamos então entrar neste próximo contexto para que a gente possa formalizar ele. Vamos entrar no próximo contexto. Entretanto, podemos conhecer rapidamente que a consciência do corpo interior é espírito e a consciência do corpo exterior é espírito da mesma forma. Isto explica que o corpo ele só pode ser mal com a consciência do corpo exterior, e explicando os atos emotivos e os conflitos e conflitosos destas consciências. E quando o corpo mente sobre a sua própria consciência do corpo interior, provocando uma ação negativa e podendo ser ato consequente ou não. Vou formalizar até essa parte, ok? Vamos lá. Bom, essa expressão ela é uma continuidade da outra e vamos falar nela de parte, porque na hora que eu for entrar no próximo blog que vai vir depois desse, eu vou voltar ele de novo, porque isso é uma parte de um outro contexto. Eu estou tentando completar o outro texto, depois eu vou fazer eu vou revoltar com ele no próximo blog diário, para que ela ganha uma continuidade, um processo, para que nós vamos permitindo o processo, uma continuidade nos blogs diários, porque este contexto da amor incondicional, cumplicidade de Cristo, ele é muito interessante a gente trabalhar com ele formalizando, dando continuidade, ok? Vamos lá. Vamos falar em expressão livre. Entretanto, podemos conhecer rapidamente que a consciência do corpo interior é espírito, e a consciência do corpo exterior, e da mesma forma, é espírito. Sempre o gráfico está aqui, né? De uma certa forma, eu sempre gosto de colocar aqui o espaço de corpo, o espaço de corpo. Aí do lado aqui é espírito, do lado aqui é espírito, representando o relacionamento social, certo? Quando o ato quer trabalhar, a sociedade,
ele transforma esses dois aqui em espírito, por exemplo, né? Aqui em espírito. Ou ele relaciona o seu corpo, a consciência, a palavra da vida de uma forma espiritual, transforma ele em pedra e trabalha no relacionamento social, ou ele transforma, ou ele vive a sua vida, né? Quer viver a sua vida, ele se ausenta do relacionamento social. Não quero ensinar nada, não quero fazer nada, quero viver minha vida, quero cruzar os braços, não quero trabalhar com relacionamento social. Então, ele vai ser simplesmente uma pessoa que queira viver a sua vida, ausentando das suas responsabilidades social, ok? Existem essas duas formas, de forma que esse é espírito e esse é espírito. É isso que o contexto está dizendo. Quando ele é dividido, você pode ausentar de uma e formar e conscientizar no outro. Ou você pode ausentar de um e trabalhar com o outro, né? Existem expressões, várias expressões significativas, né, que vem dizendo que cair como morto, né? Quando cai como morto, a consciência do corpo interior fica ausente para trabalhar diretamente no relacionamento social, dando para o anticristo. De uma certa forma, Pedro é a consciência do corpo interior e João é a consciência do corpo exterior. É possível que Pedro e João pode estar habitado no mesmo espaço de corpo. É possível que João esteja desabitado desse corpo, ok? Para representar o anticristo. Isso existe blog diário para que vocês compreendam isso em parte, ok? Vocês acompanhem e deixem de ser essa vítima social. Depois que nós entendemos que pode ser, os dois é espírito, tanto o interior como o exterior, nós temos no meio um corpo emocional. Vamos continuar com esse contexto em expressão livre. Isto explica que o corpo ele só pode ser mal com a consciência do corpo exterior, explicando os atos emotivo e conflitoso desta consciência, né? Tudo que cai de maldade vai estar na expressão visual, né? Na consciência, vai estar no relacionamento social. Dentro do relacionamento social, as nossas necessidades de nos relacionar sobre uma coisa e outra, certo? E muitas das vezes quando é inconsciente, é o interior, quando ele não é consciente, é inconsciente, ele vai trazer as suas emoções físico e emocional. A palavra da vida vai ficar totalmente negada dentro dele, emotivo. O corpo dele vai gerar essas três dimensões aqui negadas. Ele vai formar três dimensão negada. Aí, ao invés de palavra da vida, não, vai colocar a palavra da morte e corpo aqui. Aí se torna inconsciente, ok? Inconsciente. Quando é inconsciente, nós podemos usar a expressão diabo. Aí, quem é que gera o diabo? São, né, Satanás. Que o Satanás é o pai da mentira. De uma certa forma, ele exerce essa hierarquia sobre a falsidade, né? Ele foi gerado. Existe vários movimentos que explicam que Deus venceu essas ideologias todas, certo? De uma certa forma. Existem formas que a gente compreenda isso. Como que a gente vai entender isso? Jogou tudo para fora, os atos conscientes colocou tudo para fora, inconsciente, consciente, joga lá fora, deixa relacionar lá fora. Os atos conscientes faz dessa forma. Mas aí os inconscientes voltam para dentro, né? Absorvendo guerra dentro da sociedade, trazendo esses problemas tudo para dentro dele. Então, que eles ficam com essas três dimensões dentro deles negado. Eles transformam a palavra da vida em palavra da morte, digamos assim. Ok? Da mesma possibilidade que nós temos para relacionar, né, as coisas boas com quatro dimensões, nós temos as possibilidades também de relacionar as quatro dimensões de uma forma negada. Está negado palavra, está negado vida, está negado corpo, está negado a glória de um corpo comum. Aceita a palavra da vida e aceita o seu corpo e relaciona bem a sua sociedade. Ok? E quando o corpo mente sobre a sua própria consciência do corpo interior, provocando uma ação negativa e podendo ser ato consequente ou não. Vou voltar esse pedaço, né, um pedacinho que eu comecei do próximo contexto, vou voltar no próximo blog diário. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito e deixem de ser essa vítima social. Vou fazer a 48ª parte, amor
incondicional, cumplicidade de Cristo. Acompanhe tudo e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva no canal e sinalize esse vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.